Neste episódio, a gente vai falar sobre um tema que tem chamado muito a atenção ultimamente. É o Day Trade, uma modalidade específica de investimento na Bolsa de Valores. Quem me acompanha neste episódio é meu colega Rafael Martins, que é repórter de economia do G1 em São Paulo. Olá, Rafael. E aí, Daniel, tudo bem? Pois é, gente, esse tema é bem quente mesmo, né? O mercado de ações nunca atraiu tanta gente. Dados da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, mostraram que o número de investidores pessoas físicas teve um salto de 92% em 2020. Foram feitos cerca de 1,5 milhão de novos cadastros no ano. Já o número de operações day trade mais que dobrou. Em 2019, foram realizados cerca de 480 mil operações desse tipo. Em 2020, esse número saltou para 1,1 milhão. Pois é, Rafael. A gente tem que lembrar que o cenário econômico no Brasil mudou completamente com a pandemia. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, que acabou fazendo com que muitas modalidades de investimento perdessem rentabilidade. A poupança, então, não está rendendo quase nada. Isso explica em grande parte porque aumentou tanto o interesse em investir na Bolsa, que apesar de ser uma opção de risco, tem possibilidade de maior retorno financeiro, né? Pois é, o que as pessoas querem ver é o dinheiro render, né? E aí entra um segundo fator que também pode ajudar a explicar o maior interesse do brasileiro em investir na Bolsa. Nas redes sociais, teve uma explosão de gente divulgando o day trade como uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil e de forma bem rápida. Pois é, mas antes acho que é legal a gente entender o que é o day trade. Quem explica é o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes pessoas físicas da B3. O day trade é uma modalidade, um tipo e forma de se investir. É aquela operação onde o investidor realiza uma compra e uma venda do mesmo ativo no mesmo dia. Isso day trade, o negócio no dia. Mas quem está começando e dando seus primeiros passos no mundo dos investimentos precisa ter em mente que investir é uma maratona, uma jornada que o acompanhará toda a sua vida e não uma corrida de 100 metros. Falando assim parece simples, né? Comprar e vender ações no mesmo dia. Em termos operacionais, realmente é simples. Mas ter lucro com o day trade é complexo. Ouve só o que disse o Roberto Indec, que é head de análise técnica da XP Inc., empresa especializada em gestão de investimentos. Um day trade, ele passa muito mais por outras questões do que simplesmente compra e vende e compra. Porque você tem estratégias, né? Dentro do business de estratégias, você pode usar, por exemplo, quando são operações de curtíssimo prazo, quando a gente chama de realizadas no mesmo dia, você tem dois tipos básicos de estratégias que são utilizadas, né? Que é a análise técnica, que é baseado em gráficos, e você tem o tape reading, que é baseado em fluxo de mercado. E como a gente vive falando aqui, qualquer tipo de investimento demanda estratégia. Então, mesmo quando você investe na poupança, que é o investimento mais simples que tem, é importante traçar uma estratégia direitinho. Por exemplo, se você coloca o seu salário na poupança e usa o saldo dela para pagar suas contas todo mês, não vai ter retorno nenhum. É mais estratégico você ter uma conta corrente para colocar o salário e transferir para a poupança uma quantia que você não vai mexer. O dinheiro tem que ficar parado na poupança para poder render. Pois é, se a poupança demanda estratégia, o que dizer então de um investimento no mercado que é tão dinâmico e arriscado quanto o mercado está falando de comprar e vender ações no mesmo dia, o que aumenta ainda mais o dinamismo desse tipo de investimento. Eu conversei sobre o tema com a Miriam Lund, que é planejadora financeira e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela explicou que, de modo geral, existem duas formas de se operar na Bolsa de Valores. Uma é a chamada de fundamentalista, quando a compra e venda de ações é feita com base em fundamentos claros e pré-definidos. A outra é a análise gráfica, quando a gente se baseia na curva dos gráficos que são feitos com base no sobe e desce dos preços das ações. A análise gráfica, ela pressupõe que os movimentos se repetem, as figuras formadas, os desenhos dos gráficos repetem. Quem opera day trade opera por análise gráfica, não tem fundamento. Ele não sabe se a empresa é boa, se é ruim, o que a empresa faz. Ele está entrando e saindo em função de uma análise gráfica. E esses gráficos que a Miriam Lund citou, eles são feitos por analistas de mercado financeiro, que são pessoas que acompanham diariamente esse movimento de sobe e desce da bolsa. Hoje em dia já tem até aplicativo de celular que fazem esse monitoramento e produzem os gráficos automaticamente. Mas apesar de ter acesso a esses gráficos, isso não adianta de nada se você não souber analisar eles. Exatamente. Os gráficos, eles apontam tendências, né? Eles ajudam a pessoa a definir quando é a hora de comprar e quando é a hora de vender as ações. Mas a pessoa precisa conhecer bem o mercado para conseguir aproveitar o que os gráficos indicam. Isso não significa que só um analista com formação específica tem condição de fazer day trade, não. Qualquer pessoa de qualquer área profissional
pode se tornar um day trader. Mas é preciso ter muito conhecimento sobre tudo que envolve o mercado de ações e o funcionamento da bolsa. E é difícil mesmo para quem é experiente. Uma pesquisa feita pela FGV mostrou que entre 2012 e 2018, 99,4% dos quase 100 mil day traders que atuaram no mercado brasileiro desistiram de continuar operando dessa forma. Isso porque a maioria acaba tendo muito prejuízo. Para o Roberto Indec, da XP, o mau desempenho desses day traders brasileiros pode estar relacionado ao amadorismo que se investe no mercado de ações no Brasil. Ouça só. Day trader você não pode pensar com uma cabeça de amador. Se você pensar com cabeça de amador, você vai perder dinheiro num curtíssimo espaço de tempo. É verdade. Agora, se você tiver uma cabeça muito mais profissional, ou seja, aquele que dispõe de tempo e conhecimento para executar de uma forma correta e ter disciplina para isso, esse sem dúvida vai ter longevidade nesse mercado. A planejadora financeira Miriam Lund trabalhou como gestora de fundos de ações por quase uma década. Ela também deixou claro que disciplina é fundamental para quem quer se arriscar a fazer operações diárias na bolsa. Vamos ouvir. Então, o day trader tem que ser uma pessoa extremamente racional, extremamente disciplinada, e obedecer o que a figura manda obedecer. Entra, sai, bateu aquele preço, sai. Você não pode ficar pensando, não, mas vai voltar. Não, mandou sair, sai. Sai no prejuízo, sai no lucro, mas você tem que fazer o que manda a figura. Gente, quando o assunto é dinheiro, ser absolutamente racional não é nada fácil, né? Os grandes teóricos da economia, ganhadores de Nobel da área, eles deixam claro que a emoção tem um grande poder sobre as nossas tomadas de decisão na área financeira. E nesse ponto que o day trade pode representar um risco ainda maior para um tipo de investimento que já tem um risco alto. A Miriam Lund fala mais sobre isso. E o day trade, ele trabalha justamente a sua emoção, é o ganhar. Eu vou ganhar, eu posso ganhar e eu posso ganhar bastante, né? E a pessoa fica tão obcecada que ela não analisa se ela tiver em outro mercado, se ela ganharia mais ou não. Eu ganhei R$100, ganhei R$50, ganhei isso, ganhei aquilo. E você começa a ficar realmente encantada. Então, tem a sorte de principiante. Na primeira, quase todo mundo ganha. Especialistas na área, eles alertam que tem muita gente encarando o day trade como se fosse um jogo de apostas, um tipo de cassino. Isso acontece, como a Miriam falou, porque a pessoa se empolga quando ganha um lucro sobre uma operação e ela acaba querendo repetir aquilo com a expectativa de que vai continuar sempre ganhando. Daí a necessidade de ter estratégias bem definidas antes de investir no day trade. E na internet tem uma enxurrada de textos e vídeos de supostos investidores vendendo cursos sobre day trade que te prometem ficar rico sem sair de casa, trabalhando pouco, sem fazer quase nada. Quem entende do mercado garante que isso é impossível. A Miriam Lund é uma delas. Ouve aí. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha ficado rico com o day trade, entendeu? Eu vejo pessoas disciplinadas ganhando no day trade. Agora, eu já vi muita gente ficar rica no swing trade, que é comprar, ficar com ação, vender, fazer por fundamentos. E usa a análise gráfica como uma segunda opção. Convenhamos que se alguém tivesse uma fórmula mágica para ficar rico no mercado de ações, ela não ia vender isso na internet assim tão facilmente, né? E o Roberto Indec, da XP, ele também faz o mesmo alerta em relação a esse tipo de oferta que a gente encontra por aí na internet. Ouve só. Não ache que você vai entrar no business de day trade e ficar milionário de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. Isso requer muito tempo, disciplina, disposição, estratégia, conhecimentos profundos. Isso é muito importante. Gente, mas tem diversos cursos que são sérios e voltados especificamente para o day trade. Um alerta que a gente deixa aqui é: não acredita naqueles cursos que vendem sonhos, que sugerem que você vai parar de trabalhar e vai ganhar muito dinheiro com pouco esforço. Isso não existe. Isso não existe mesmo. O Roberto Indec, da XP, ele deixou claro que o conhecimento teórico puro não garante sucesso no day trade também não. E também não adianta seguir a risco que os analistas do mercado dizem. É a experiência que vai valer muito nesse tipo de investimento. A pessoa precisa desenvolver as suas próprias estratégias de atuação. Não necessariamente aquilo que o analista opera vai ser aquele perfil operacional que você descreve para que seja o mais correto possível. Então, o mais importante
Não é você ficar sempre dando Ctrl+C e Ctrl+V naquilo que o analista falar, um copia e cola. Não, o mais importante é você entender o que tem por trás e desenvolver o seu próprio perfil operacional de acordo com aquilo que você acredita e do seu tempo disponível para realizar essas operações. E o tempo disponível para operar day trade também precisa ser bem definido. A não ser que a pessoa não tenha nenhuma outra ocupação e possa ficar o dia inteiro de olho nos gráficos, ela precisa estabelecer em qual período ela vai fazer isso. Pois é, e esse tempo que a pessoa vai ter disponível para fazer as suas operações é outro componente da estratégia de investimento que a gente vem falando. Tem gente, por exemplo, que se especializa em fazer o day trade na abertura do mercado. Aí, na noite anterior, ela estuda como foi o movimento do dia, lê várias análises e já começa a traçar, desde então, as estratégias que ela vai usar no dia seguinte. E aí, 5 minutos antes da bolsa abrir, ela já tem que estar focada nos gráficos. Assim, ela vai ter condições de realizar suas operações de compra e venda logo nos primeiros movimentos do pregão. E aí ela dá como encerrado o investimento dela naquele dia. E outras pessoas também podem achar mais interessante realizar essas operações no fechamento da bolsa. Outras ainda podem escolher o horário de fechamento e abertura da bolsa norte-americana. Esses momentos eles são os horários que têm maior volatilidade e maior volume de operações no mercado. Então é importante traçar suas estratégias para operar e fazer isso com base nas informações claras e objetivas quanto ao cenário da bolsa naquele dia. Mas preste atenção no que diz o Roberto Indec. De novo, não dá para você achar que em 15 minutos, tomando um café ou comendo um sanduíche, alguma coisa, você vai abrir seu celular, operar, que de novo dá para fazer. Mas a probabilidade de você perder dinheiro é muito maior do que você ganhar. Você falou em volatilidade, né, Rafael? E é importante a gente destacar o que é isso. A bolsa sobe e desce, né? O preço das ações sobe e desce o tempo todo. Isso é volatilidade e isso acontece durante todo o pregão. Na hora de traçar as suas estratégias, o day trader ele precisa estar de olho nessa volatilidade. Por exemplo, ele pode escolher operar com ações do mercado à vista ou então com derivativos, no chamado mercado futuros. E é no mercado futuro que estão as possibilidades de maiores ganhos no day trade. Isso porque ele é ainda mais volátil que o mercado à vista. Só que essa opção, ela torna o investimento, que a gente já disse que é de alto risco, ainda mais arriscado, já que o prejuízo também pode ser maior. A Miriam Nunes explica isso melhor pra gente, ouve só. Esses mercados de liquidação futura, você tem possibilidade de ganhos maiores, eles são mais voláteis, mas o day trade ele depende da volatilidade. Quanto mais volátil o mercado, quanto mais sobe e desce, maior chance você tem de fazer day trade. Mercado calmo não dá day trade, só mercado é... Bom, tudo que a gente já falou até aqui deixa bem claro o quanto que o day trade é complexo. É preciso conhecer bem cada detalhe do mercado de ações para não amargar prejuízos fortes. Por isso, a recomendação da Bolsa de Valores para quem nunca investiu em ações é começar pelo swing trade, que é a modalidade que você compra as ações, mantém elas por um período na sua carteira e depois de alguns dias decide se quer vender ou não. Assim, você consegue já ir se familiarizando com o funcionamento da bolsa, com a volatilidade das ações e com o movimento dos gráficos. O swing trade é, inclusive, a principal porta de entrada para quem quer investir no mercado de ações. Com o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes pessoas físicas da B3, mais de 90% dos novos investidores pessoas físicas optam por essa modalidade quando decidem entrar no mercado. Ele destacou ainda que o momento é oportuno para começar a investir em ações. Toda conquista começa com um pequeno passo. Esse novo cenário econômico, macroeconômico do país, com baixas taxas de juros, é fértil e propício para esse primeiro passo. O Roberto Indec, da XP, ele dá outra dica para quem nunca operou na bolsa e quer arriscar esse tipo de investimento. Faça sempre muitos testes antes de começar a comprar e vender suas ações. Quem vai começar nesse mercado que comece pelo simulador, que ele comece testando as suas estratégias, desenvolvendo setups operacionais, e quando eu falo setups operacionais, é desenvolvendo de fato novas estratégias que se adaptam ao seu perfil operacional e que a pessoa de fato ela tenha uma disciplina para executar essas estratégias. Esses são os pontos principais para qualquer pessoa que queira virar day trader. Olha, é fácil encontrar esses simuladores na internet. Além disso, as próprias gestoras de fundos são simuladores aos seus clientes. Lembrando que qualquer pessoa pode investir no mercado de ações, mas para poder operar é preciso se cadastrar em uma corretora ou administradora de fundos imobiliários. Hoje em dia, a grande maioria delas não cobra nenhum tipo de corretagem de operações, que é uma vantagem nesse momento. E não custa a gente lembrar aqui também
que é indispensável você ter um planejamento financeiro muito bem definido em qualquer tipo de investimento mais arriscado. Ouve aí o que diz a Miriam Lund. Day trade é uma modalidade de operação no mercado de ações. Então eu vou definir um percentual que se eu perder esse dinheiro, a minha vida não vai acabar, entendeu? Não vai afetar. Então você não pode fazer nunca day trade com reserva de emergência, tá? Então se você tem reserva de emergência, não utilize, mas é o dinheiro que eu tenho aqui disponível, não utilize. Você tem que fazer day trade com a reserva que você tem para investimento, com dinheiro de investimento, né, de longo prazo. É isso, pessoal. A gente espera que esse programa tenha ajudado a esclarecer o que é e como funciona o day trade. E repetimos o alerta, hein? Não acredite em quem vende sonhos. Operar no mercado de ações demanda conhecimento, disciplina, estratégia e planejamento financeiro. E se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado. E pode compartilhar com quem quiser. Esse episódio foi feito por nós e também por Thiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.